muito obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu fico muito lisonjeada de estar nesse primeiro encontro internacional, falar um pouco da nossa experiência, porque eu acho que o objetivo de todo mundo aqui é poder incluir o jiu-jitsu em quanto mais lugares, porque nós sabemos a diferença que o jiu-jitsu fez em nossa vida. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa muito maior e quanto mais eu puder contribuir para que isso um dia aconteça e que a gente veja muita mudança na vida de muitas outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Então, iniciando aqui, fiz alguns tópicos aqui no papel, para não esquecer de nada, porque tem bastante coisa interessante que eu acho que é legal de passar. Então, primeiramente eu vou me apresentar, né? Meu nome é Bianca Campion. Eu iniciei no jiu-jitsu já há mais de 15 anos atrás, então já faz um bom tempo. Eu sou da Ryan Gracie, eu comecei na academia do Ryan, e o jiu-jitsu desde o início, quando eu cheguei na faixa azul, eu sabia que aquilo era alguma coisa que eu queria para mim. Eu trabalhava no banco, eu comecei no Bradesco, iniciei como atendente de call center, depois fui para agência, até chegar à gerência, né? Então, eu já tinha uma posição, uma estabilidade boa no banco, mas junto com o banco, eu também comecei o jiu-jitsu. Logo que eu terminei a faculdade, procurei alguma atividade que me interessasse, então, na verdade, coloquei meu irmão, porque eu fazia academia, aí coloquei meu irmão, aí comecei a assistir, falei, gente, que coisa legal, mas não tem nenhuma menina, né? Eu queria tanto começar, porque parece ser tão interessante, aí chamei minha irmã, chamei as esposas de alguns meninos que faziam, que a gente ficava assistindo e começamos. No fim da história, né, a única que sobrou fui eu, minha irmã parou na faixa azul, meu irmão também parou e eu segui adiante, mas desde a faixa azul eu sabia que isso era uma paixão, era uma coisa que, assim, era um vício, era uma coisa que me completava, mesmo estando no banco, com toda essa habilidade, eu sabia que um dia eu ia achar um jeito de viver do jiu-jitsu, porque essa era a coisa que eu mais gostava de fazer. Então, o banco também sempre me apoiou, porque eu ia para campeonato, comecei na faixa azul, na faixa branca já comecei em campeonato, comecei a ganhar, e fui para a faixa azul, aí comecei a ter alguns títulos, chegava no banco com as medalhas, as pessoas sempre me apoiaram, inclusive quando eu fui para o Mundial, para o primeiro Mundial, eu fui para cada empresa assim que eu conhecia, que as pessoas sempre me falavam, você faz jiu-jitsu, porque suas pernas estão sempre roxas, porque eu sempre de saia com as pernas roxas, né? Falei, não sofro em casa, não, é o jiu-jitsu. E aí, inclusive, uma série de empresas me deu uma quantia pequena, que seja para patrocínio, consegui para o Mundial, aí peguei lá, perdi para a Bia Mesquita, peguei segundo lugar no Mundial dos Estados Unidos, no Campeonato Brasileiro também, tive o título no Brasil da CBJJE, e assim fui competindo e conciliando, até que chegou na época da minha faixa marrom, eu ganhei a promoção no banco de gerente, aí não consegui mais competir por um período, e só que assim, eu sentia a falta que o jiu-jitsu me fazia, principalmente a parte de competição que me preenchia muito, até que estava um dia de férias e vi que apareceu, tem um hotel em tal lugar para fazer entrevista para ir para Emirados. Acabei indo, fiz a entrevista em fevereiro, aí o jiu-jitsu feminino tinha paralisado, porque ele virou de obrigatório para opcional, e eles não sabiam qual seria a aceitação das meninas no Emirados, então paralisaram todas as contratações femininas, e aí eu falei, acho que não deve rolar, né? Fevereiro fiz a entrevista, já era novembro, fui fazer... Estava com 2 férias acumuladas, fui em novembro para as férias, fui para a academia do Renzo, em Nova York, para treinar, para ficar dando uma melhorada assim, nas técnicas e conhecimento do Renzo, né? Coisa assim, excelente. Então, fui para os Estados Unidos e quando eu estava lá na academia do Renzo, abri o e-mail, tinha um ticket, no dia da minha volta dos Estados Unidos, um ticket para ir para Emirados. Aí eu falei, gente, eu pedi para vocês, eu trabalho no banco, não tenho como simplesmente chegar e, né, tenho que pedir demissão, tenho que conversar e tudo mais. Mas, graças a Deus, eles trocaram o ticket, acabei dando tudo certo. Deixei 11 anos de Bradesco para trás, larguei tudo para viver do meu sonho.
Então, como eu digo, quando você coloca alguma coisa, algum sonho na cabeça, persista, porque tudo que você realmente quer e que você mentaliza um dia, você consegue alcançar, e foi o que eu alcancei, graças a Deus. E eu acho que a nossa missão dentro do jiu-jitsu é muito maior do que simplesmente campeonato, do que simplesmente pensar na gente. A gente pode fazer um mundo, assim, pode ser uma coisa meio que fantasiosa, mas eu acho que a gente pode fazer um mundo muito melhor através de uma arte marcial que agrega tanto. Então, falar um pouquinho também da minha vida aqui e tudo mais. Chegando aqui, na verdade, eu nunca tinha dado aula. E eu, inclusive, na entrevista, eu deixei claro, falei, olha, eu ainda não sou professora no Brasil, eu ajudo o meu professor. Quando chegava mulher, criança, era eu, né? Vai com a Bia, eu ensinava, mas não tinha essa experiência. Então, eu cheguei aqui, mas eu acho que a paixão e a força de vontade que eu demonstrei, que eu falei que eu estava tentando fazer concurso para a polícia, para trabalhar com jiu-jitsu na polícia, estava tentando fazer uma série de coisas para tentar viver do jiu-jitsu, que era o que eu queria. Enfim, apareceu essa oportunidade, cheguei aqui. No começo foi muito diferente, porque você chega num país com cultura diferente, o meu inglês não era tão fluente quanto é hoje, e foi um desafio enorme ver o choque cultural, né? Porque, na verdade, aqui o mundo árabe é muito diferente de tudo que a gente conhece. Então, foi... E onde eu fui, para a primeira escola que eu trabalhei, era uma escola numa cidade de interior, então tinha pessoal mais beduíno, mais conservador, né? Que é isso que está ensinando para minhas filhas, né? Mexer as pernas, colocar alguém no meio das pernas dela, né? Então, até você romper essa barreira, que isso acontece até no Brasil, imagine no mundo muçulmano, que muitas vezes as pessoas não, né, têm mais tabus e não conhecem e tem uma série de bloqueios, né? Então, para quebrar isso no começo foi bem complicado, inclusive até alongamento, muitas vezes as meninas tinham vergonha de fazer alongamento. Então, no início foi uma coisa bem desafiadora, inclusive para a escola, a aceitação dentro da escola, da gente passar uma arte marcial assim com tanto contato, era uma coisa assim que, nossa, né, como, né, teve assim um bloqueio, mas eu acho que isso, o jiu-jitsu, dentro do país, ajudou muito a abrir a mentalidade, entender, porque aqui, jiu-jitsu não é somente um esporte, tem na TV, então todos os campeonatos são televisionados, você vai abrir o TV, vai ter o campeonato inteiro por match, né? Tem o match da TV, mas se você for na internet, você consegue abrir cada match, as lutas, então é uma cobertura muito grande, assim, da imprensa, então realmente aqui é um nível muito profissional. Eu acho que eu tenho muito a agradecer a tudo que eles fazem aqui pelo jiu-jitsu, que um dia, quem sabe, a gente consegue ver no Brasil, né? Então, deixa eu voltar aqui para os meus tópicos para não fugir de nada. Convite, então, né, já falei dos convites. Como que começou o jiu-jitsu aqui no Emirados? O Sheikh Tahnoun, que é o irmão do Sheikh Mohammed bin Zayed, que é o que coordena e o maior sheikh aqui hoje, que comanda o país, ele treinou nos Estados Unidos, trouxe o jiu-jitsu para cá, contou tudo que ele passou nos Estados Unidos e como ele ficou apaixonado pelo esporte. E o Sheikh Mohammed colocou o filho dele para começar a treinar jiu-jitsu. E ele sentiu a diferença na confiança que o menino ganhou através do jiu-jitsu. Como ele era um menino mais retraído, tímido, e através do jiu-jitsu ele mudou a personalidade, ficou uma pessoa mais confiante. Então, tem até uma entrevista que o Sheikh, ele diz, se isso foi bom para o meu filho, vai ser bom para o meu povo. E aí foi que quando iniciou, em 2005, não, eu tenho até que, acho que foi em 2005, faz mais ou menos, acredito que foi 2005, eu não tenho a data exata, mas quando iniciou em 14 escolas aqui, o jiu-jitsu, e foi só crescendo, de 14 escolas foi crescendo, gradualmente foi expandindo. Hoje em dia, nós estamos em todas as escolas de ciclo 2, que
ciclo 2 seria eu não sei mais como é que está no Brasil hoje em dia, o ensino fundamental e médio que tinha antigamente, eu acho que mudou de nome, né? Mas eles implantaram primeiro das crianças de 11 anos até 14, seria, vou falar por faixa etária, depois expandiu para as alunas de 15 até 17, e agora, antes do corona, estava iniciando também para o ciclo 1, que seriam as crianças mais novas, só que aí chegou o corona e algumas escolas já está implantado, outras escolas não, mas o jiu-jitsu aqui só cresceu até então. Então, realmente foi um projeto que, se não fosse algo que tivesse mudado a realidade do povo e a forma das pessoas, confiança e tudo isso que o jiu-jitsu traz, não teria crescido dessa forma, porque muitos esportes tentam entrar aqui no Emirados, todos os esportes tentam ter essa visibilidade que o jiu-jitsu tem hoje, e realmente o jiu-jitsu ganhou o coração do sheik, ganhou o coração do país, na verdade. Hoje tem, nas Forças Armadas, é obrigatório. Nas Forças Armadas, se você não tem o jiu-jitsu, se você não chegar pelo menos à faixa azul, você não consegue subir de cargo dentro do Exército. Então, realmente é levado muito a sério. Depois do Exército começou também na polícia, hoje tem cursos na polícia. Então, o jiu-jitsu realmente dominou Emirados, é um esporte muito popular, e o sheik, ele quer que um dia aqui seja a grande potência. Estão tentando também, junto com a federação, fazer com que o esporte vire olímpico. Então, eu acho que realmente o Emirados hoje, para o jiu-jitsu, é uma referência. Eu acho que também está ajudando muito em todo o processo do jiu-jitsu, quem sabe um dia ser olímpico, né? Deixa eu voltar para os meus tópicos aqui. Então, eu vou começar aqui também falando quando eu cheguei aqui, né, como eu aprendi. Como eu disse, eu ainda era iniciante, então na escola ainda tinha a barreira da linguagem, a barreira da cultura. E assim, eu imagino que na época que eu iniciei, eu ainda, como você é um pouco novata, ainda está um pouco insegura e tudo mais, aprendendo como é que funciona. Tenho muito a agradecer a coach Poliana, que foi a primeira pessoa que eu trabalhei, Poliana Lago, que era já uma pessoa que estava aqui há algum tempo, uma referência também. Aprendi muito com ela, só que eu sentia que ainda faltava, porque como ela era já uma head coach, eu imaginava que eu tenho que, né, começar a ter mais domínio da aula também, né? Então, eu comecei a dar as aulas, e eu falei, então eu tenho que ver uma forma que eu vou conseguir conciliar, ser amorosa, porque os alunos me amavam, mas como eu não puxava a aula ainda, então isso que eu acho que é o diferencial do professor, é você saber ser amável, mas ao mesmo tempo ser rigorosa e impor respeito. Então, esse balanço eu consegui aqui. Isso foi assim um divisor de águas, porque quando, na verdade, eu fui chamada para... Deixa eu só tomar uma aguinha. Quando eu fui chamada para um camp, que todas as alunas campeãs do campeonato mundial, eu fui chamada para dar aula para essas alunas, que era um camp de verão, onde todas as campeãs estavam lá. E aí seria a minha primeira experiência aqui, depois desse tempo que eu passei em Alain, aprendendo, sendo segunda coach, eu iria dominar uma aula, né, totalmente minha. Encontrei isso na internet. Sorry. Mas meu telefone tá falando sozinho. Então, na verdade, quando eu iniciei essa aula, eu ganhei esse ponderamento, que daí era eu e mais eu. Então, foi um momento que eu aprendi a diferenciação de ser amável, mas ao mesmo tempo ser dura. Hoje eu sou meia general, elas me conhecem por ser meia general, por dar algumas punições, mas que funciona, é tudo educativo, né? Depois eu vou falar um pouquinho dessa parte na escola, punição e tudo que a gente... rewards also, rewards também, desculpa, inglês, português. Então, eu vou falar um pouquinho disso também. Mas eu acho que isso na parte escolar é muito importante também. Você tá confiante ali que
você está mantendo as alunas numa disciplina, que eu acho que a disciplina hoje é o que mais precisa dentro das escolas, e é a grande diferenciação do jiu-jitsu escolar até para um jiu-jitsu competitivo, porque no jiu-jitsu escolar, nem sempre a menina que está lá, ela está tão interessada assim no jiu-jitsu, às vezes está interessada de estar com os amigos, às vezes está interessada de saber como é, às vezes está interessada de ter um momento ali sem aquela roupa toda, aquele uniforme, toda coberta, tá ali com kimono, né, num momento bacana, mas ela também tem que saber o respeito dentro do match. Então, deixa eu só ver aqui os tópicos, para não fugir muito. Isso, então, aqui a parte também como o jiu-jitsu vem sendo abertura de horizontes no país, eu também já disse, que realmente, principalmente as mulheres, eu acho que tem uma diferença muito grande hoje em dia na aceitação, né? Porque muitas vezes elas têm que lutar com hijab, elas têm toda aquela parte de cobertura da pele do corpo. Aqui, se na TV você não pode ver nenhuma parte do corpo, por respeito, né? Então, é uma coisa que a gente também tem que se adaptar, e a gente tem que ter muita... Eu aprendi muito a ter tolerância, aprendi a respeitar diferenças, porque eu acho que isso é uma coisa que o jiu-jitsu traz para a gente, mas a gente convivendo com uma cultura tão diferente, a gente aprende muito mais. Então, eu aprendi muito a respeito, entendimento, conversa com pais e tudo isso que eu acho que também faz diferença para a mudança de visão do jiu-jitsu dentro das escolas. Deixa eu falar aqui. Vou falar também do jiu-jitsu como inclusão, porque, na verdade, na escola eu tive vários desafios. Então, um dos desafios que eu tive foi uma menina com as pernas paralisadas. Ela era cadeirante e ela ficava assistindo no começo, e ela era uma menina de 11 anos, super assim, interessada. E eu falei, um dia eu falei, gente, por que a gente não tira ela da cadeira e vamos tentar, né? Ela pode fazer um choque, pode ajudar a coordenar, pode olhar o que eu estou ensinando e ajudar a arrumar a técnica, né? Ajudar ali, olha, assim, assim, assado, né? Tá ali como uma ajudante. Então, coloquei essa menina fora da cadeira. Ela realmente conseguiu fazer até rolamento com ajuda, né? Então, foi para ela, até hoje, essa menina hoje já se formou, ela já tem 6 anos que ela saiu desse primeiro início que ela começou comigo, e até hoje ela manda mensagem, fala que o jiu-jitsu na vida dela e a gente acreditando nela, incentivando, mudou a vida dela. Ela sabe que hoje ela não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam, ela não tem que se preocupar com os limites que as pessoas põem para ela. O limite está aqui e ela é capaz de fazer qualquer coisa que ela realmente acredite. Então, isso acho que foi uma lição que o jiu-jitsu passou, e é uma forma de inclusão. Da mesma forma que ela, eu tive uma aluna cega. Então, foi outro desafio. Eu falei, gente, como que eu vou dar aula? Porque eu não posso, o jiu-jitsu é inclusivo, a gente tem que fazer com que a aceitação primeiro entre as alunas e seja sempre presente. Então, comecei a pensar possibilidades. Então, eu comprei um óculos de natação, pintei o óculos de natação, e todas as alunas que iam lutar com ela, eu colocava o óculos pintado de preto. Então, todas as alunas que lutavam com ela também não tinha essa habilidade de visão. Então, na verdade, ela ganhava vantagem, e todas as alunas queriam lutar com ela, porque todo mundo queria usar o óculos. Então, foi uma forma dela se incluir, ela foi incluída na sala, as meninas, ela passou a ser uma menina mais confiante, com mais amigos. Então, foi uma forma que o jiu-jitsu também ajudou na inclusão de uma aluna e na visão dela para ela mesma, com confiança, conhecimento de que ela é capaz. Outro exemplo aqui também, que não foi meu, mas é de um menino que ele não tem, o nome dele é Califa, ele não tem, acho que esses 3 dedos, tem deformidade na mão, só tem a pegadinha nos 2 dedinhos aqui, e hoje ele é um grande campeão do país, é um lutador excelente, é top dos Emirados, e ele também não acreditava que era possível, até que um dia o Pedro Damasceno, que era o professor dele, chamou, incluiu, acreditou. O menino era um menino que não sabia o potencial,
Hoje você vê esse menino andando no campeonato, você vê a confiança, você consegue enxergar a confiança que o menino tem hoje. Então, quanto isso é importante para a vida das pessoas, entendeu? Quanto o jiu-jitsu mudou a vida dessas pessoas e quantas pessoas a gente pode mudar no Brasil um dia também. Então, quem sabe, esse é um sonho, acho que de todo mundo, que o jiu-jitsu um dia possa também fazer parte das escolas. Eu vou falar um pouquinho também da metodologia de ensino aqui no Emirados. Então, nós temos aqui um currículo para seguir, né? Então, eles formularam um currículo, inclusive hoje nós temos tablet com as aulas, a gente cumpre as aulas, tem todo no tablet chamada, então tem toda a ajuda da empresa Palmas Esporte, que faz todo o currículo para a gente segue o currículo. Nós temos, na verdade, são 3 etapas. Um é o jiu-jitsu escolar, que são todas as alunas da escola. Então, grade 6, 7, 8, que no meu caso são as alunas de ciclo 2. Elas vão escolher, porque o jiu-jitsu feminino é opcional, o masculino é obrigatório, mas as meninas têm o direito de escolher entre jiu-jitsu e esporte. Então, as meninas que escolhem o jiu-jitsu, elas têm uma aula de esporte, uma aula de jiu-jitsu. Dentre essas meninas que vão fazer o jiu-jitsu escolar, a gente vai selecionar algumas meninas que se destacam para ser parte do nosso time de competição. Então, e do time de competição, muitas das meninas são selecionadas para ir para clubes. Então, elas treinam praticamente o dia inteiro. As meninas que optam por clube, porque tem aula todos os dias também, por after class, mais jiu-jitsu, então elas têm todo esse suporte, tanto de clubes de fora, como antes tinha o School Jiu-Jitsu Club, que era uma seleção de algumas escolas, que eles colocavam todas as alunas de determinadas escolas em um lugar. Então, a diferença entre a educação e o currículo dentro do jiu-jitsu escolar e do jiu-jitsu competitivo da escola tem uma certa diferença, porque o jiu-jitsu escolar ele vai ser um jiu-jitsu mais recreativo, vai ser um jiu-jitsu para integrar as alunas, para que elas possam se movimentar, para que tenham um esporte, para que aprendam a disciplina e os corvalhos, né, os valores do jiu-jitsu. Então, esse é o principal objetivo, que elas sejam mais disciplinadas, que elas tenham mais comprometimento, que elas tragam um uniforme, que elas se troquem, que elas cumpram o horário. Então, isso o jiu-jitsu ajuda dentro da parte educacional da escola. E também essas meninas, muitas vezes, grande parte delas querem ir para a competição. Só que o time de competição normalmente é no máximo 30 a 50 alunos. No meu caso, na minha escola, nós temos 800 alunos. Então, é um número grande. Dessas 800 alunas da escola, pelo menos 500, 600 fazem jiu-jitsu. Então, a gente tem que passar uma boa peneira, porque não tem nem espaço para um after class, para uma aula depois da aula, né? Que o after class termina o jiu-jitsu normal, a aula normal, e elas ficam na escola para terem uma hora a mais de aula. Então, é uma forma de selecionar, tanto por comportamento como por qualidade de jiu-jitsu. Essas meninas vão ter uma aula a mais, vão ter que ser mais disciplinadas, vão ser mais cobradas dentro da escola com notas e dentro da escola também como comportamento. Então, eu sou bem rigorosa com o comportamento dentro da escola. Eu trabalho sempre em parceria com a direção da escola e com as professoras. Então, muitas vezes acontece das professoras me trazerem aluna, porque falam que já conversaram com os pais, já tentaram chamar para a direção, já tentaram dar advertência e nada da aluna melhorar. Aí, no dia que elas falaram, eu vou falar para a coach Bia, essa menina, não, por favor, professora, não fala nada. A professora chegou para mim, faz bagunça, não ouve a aula, atrapalha a aula, eu não sei mais o que fazer, porque eu falo com os pais, nada resolve, aí resolvi falar com você. Eu falei, tudo bem, então. Era até um campeonato interno que estava acontecendo na minha escola, eu falei, devolve a roupa, você não vai ajudar no campeonato interno e você está cortada da próxima competição. Se essa professora chegar para mim e falar bem de você, você vem para a competição. Senão, não. Então, é uma forma de trabalhar integrada, essas meninas melhoraram 100%, professora. Inclusive, o papel do outro competição, a permissão, eu dei na mão da professora, para a professora cobrar e ver se elas melhoraram. Então, uma parceria que a gente faz
entre a escola, a direção, pais, né? Então, também, se alguma aluna, alguns pais, às vezes, chegam a me reclamar, olha, eu vou tirar minha filha, porque ela está em mau comportamento e tudo mais. Então, a gente também auxilia dentro da casa dessas crianças, muitas vezes, porque o jiu-jitsu é uma paixão e é uma coisa que elas não querem perder. Então, elas fazem um esforço de se comportar também. Deixa eu ver aqui o que eu posso estar esquecendo. Sim. Também vou falar aqui sobre os incentivos que eles dão dentro do Emirados para todos as alunas, crianças, professores e tudo mais. Eu já tive a grande oportunidade de ir ver o Sheikh Mohammed no palácio por 3 vezes. No primeiro ano que eu trabalhei aqui, eu tive o privilégio de conhecê-lo logo no primeiro ano, porque ele foi... a minha escola foi o segundo lugar no campeonato mundial. Não, desculpa, falho. No primeiro ano foi o primeiro lugar no campeonato mundial, no campeonato aqui também dentro dos Emirados. Então, o Sheikh chamou todas as medalhistas de ouro e mais a primeira, segunda e terceira colocação para levar as alunas. Então, essa foi a primeira oportunidade que eu conheci. A segunda vez foi em 2019, 2018, 2019, eu não me recordo exatamente. Foi 2018, porque 2019 já iniciou o corona, né? Foi 2018. Também tive a oportunidade, por minha escola, ter ficado em segundo lugar no Campeonato Mundial. Tive um grande número de medalhistas também. Fui com as minhas alunas medalhistas de ouro, conhecer o Sheikh. E quando eu fui também dar teve um projeto das crianças refugiadas da Síria, da guerra da Síria na Jordânia. Nós tivemos a oportunidade também de passar o jiu-jitsu para essas crianças. Foi uma experiência incrível. Você vê o quanto que crianças que passam por necessidades, quanto afinco elas têm para aprender e quanto aquilo é tudo para elas naquele momento. Então, eu tive a grande oportunidade, a grande lição de vida de poder trabalhar nesse camp, nesse acampamento delas. E também foi outro momento que mas para você entender o quanto o país, o próprio sheik, o próprio presidente de um país aqui, né, que é chamado sheik, é como se fosse o presidente, recebe todos os professores e todos os alunos no palácio para cumprimentar e agradecer. Então, isso realmente não tem preço, sabe? É um grande privilégio. Também teve a oportunidade de dar entrevistas com minhas alunas na TV. Isso acontece com todos os professores aqui que têm um bom desempenho. Acho que realmente eles têm um reconhecimento enorme e é incrível, assim, não tem nem o que falar. Aqui também, a parte dentro da escola, outro sistema que eu costumo fazer educacional é o uso de recompensas, né? Então, na minha escola, normalmente, eu tenho uma parede inteira com o nome de cada aluna. Então, cada aluna que chega no horário, que se comporta, que tem comprometimento em trazer o kimono, né? Porque às vezes as meninas esquecem e tudo mais. Então, elas têm uma estrela individual. E no final da aula, eu tenho uma carinha, né? Carinha triste, feliz, que é para o coletivo, para a aula. Então, eu peço o feedback delas. Elas me falam o que elas acham que merecem e por que elas acham que merecem, de acordo com os Corvallis, que é disciplina, comprometimento, sportsmanship, quando é fair player, agora eu lembro das palavras em inglês, esqueci em português, mas de acordo com os Corvallis, então elas vão ser se autoavaliar, e se a aula for se elas, normalmente quando elas se avaliam bem, e não é verdade, eu sempre falo, mas vocês não tiveram isso, e aí eu mostro para elas o porquê e tudo mais. Então isso serve também como método de ensino. E no final, as crianças que têm mais estrelas, né, as que se comportaram melhor, que se esforçaram mais, elas conseguem ganhar uma trip. Normalmente eu vou para o parque, para a Ferrari, levo elas, a escola dá a viagem para elas. Então, também é uma forma de recompensa e de ajudar também no trabalho de comportamento delas. Agora,
para finalizar aqui, eu tenho dois últimos tópicos, que é como o jiu-jitsu está influenciando dentro do país, dentro da mudança cultural, não só cultural, mas, na verdade, de disciplina e tudo mais, né? Então, o Sheik colocou, muitas vezes, não só uma visão mais ampla, porque muitas vezes aqui, hoje em dia, não só aqui, mas acho que em todo lugar, as crianças têm tudo. E principalmente aqui, que a maioria das pessoas tem, no Brasil tem muita criança carente, mas aqui dentro das pessoas locais não tem pessoas carentes como no Brasil. Então aqui eles têm muito acesso a tudo, principalmente a parte digital, computador, telefone. Então, e tem acesso a tudo que eles querem comprar normalmente. Então, normalmente aqui é um país muito rico. E as crianças não precisam se esforçar muito para ter o que querem, né? Então, o jiu-jitsu chega como um diferencial. E você não consegue tudo se você não se esforçar. Você não vai ser campeão se você não se dedicar. Você não tem dinheiro que vai te pagar de você ser um campeão se você não tiver esforço. Então, a partir do momento que você se esforçar, você treinar, você suar, você colocar a sua cara a bater, aí sim você vai conseguir um resultado, porque não tem nada que venha de graça. Então, tudo vem do esforço que você coloca. E o último tópico que eu gostaria de falar, que também é como o jiu-jitsu pode influenciar dentro das escolas brasileiras, usando o exemplo do Emirados. Eu acho que hoje em dia as crianças estão muito soft, como eu posso dizer, elas estão muito... Quando a gente era criança, eu saía na rua, brincava, se movimentava, caía, levantava. Hoje em dia, a criança cai, machuca o joelho, parece que morreu, porque tá tudo muito fácil, tá muito... Acho que os pais também estão muito super protetores, e o jiu-jitsu, nesse momento, também pode ajudar a criança a ficar um pouco mais casca grossa, né? Porque ela vai saber lidar com a derrota, ela vai saber lidar com a perda, ela vai saber lidar com algum tipo de momento que ela tenha que bater, que ela tenha que desistir naquele momento, mas que vá tentar de novo. Então, isso dentro da realidade até de crianças com mais condições financeiras, vai ajudar ainda mais. E para as crianças carentes, que hoje em dia não têm muita oportunidade, é uma grande possibilidade delas ganharem também autoconfiança, de saber que um dia elas podem também ser um grande campeão, pode viajar o mundo, podem ter mais oportunidade, pode sair da droga, porque o jiu-jitsu, ele se a criança não estiver dedicada, ela não vai conseguir ter um bom desempenho se ela estiver em droga, em álcool, em muita coisa dessa. Então ela vai ter que se disciplinar, vai ter que aprender e largar muitas coisas que podem estar indo errado, que elas podem estar se caminhando para um outro caminho que não seja bom. Então, eu acho que o jiu-jitsu, como aqui, e como acho que em todo lugar que foi implantado dentro das escolas, foi só, acho que, feedbacks bons. Eu nunca vi ninguém falando que o jiu-jitsu deixou minha criança mais agressiva. Não, você aprende a se controlar, você aprende a ter mais paciência, você aprende a ter disciplina. Então, eu acho que isso, hoje em dia, seria ótimo se todas as crianças e todas as pessoas pudessem, pelo menos, ter acesso a escolher e a ter a oportunidade de ter isso na educação de vida delas. Então, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que eu já falei até que bastante. Então, se vocês tiverem alguma outra pergunta, por favor.